Renato, o Grêmio subiu a produção no segundo tempo, voltou mais ligado, fez gols rápido na segunda etapa, mas sai da arena com empate. Por que o Grêmio não conseguiu manter a vantagem que abriu diante do Santos? Bruno Flores, da Rádio Grenal. O Grêmio esteve bem desde o primeiro minuto. O Grêmio estava bem na partida. Infelizmente, nós tomamos o primeiro gol, mas a equipe continuou bem, criando. Chegamos ao gol de empate. Logo no início do segundo tempo, a gente conseguiu fazer mais 2 gols. E depois teve aqueles 2 lances lá na nossa área. E, infelizmente, para a gente com um jogador a mais, a gente sofreu o gol de empate no final da partida. Renato, o Grêmio está prestes a completar um mês sem vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. E algo que tem chamado bastante a atenção é que seu time tem sofrido muitos gols. Hoje, foram 3, do Santos jogando em Porto Alegre, dentro do domínio gremista. O que tem acontecido? São falhas individuais ou são coletivas, Renato? Matheus Dávila Band. Quando um ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Então, os erros onde estão acontecendo, eu sei. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. No vídeo, eu converso com o grupo, corrijo no vídeo, vou para o campo. A gente sabe que a gente tem que melhorar em algumas situações, mas é aquilo que eu falo para vocês. Eu não vou ficar aqui colocando os nossos erros em público, porque no momento que a gente coloca, tem que falar de um jogador, vocês acham que o treinador está expondo o jogador. Eu estou cansado de responder essa pergunta para vocês. Então, eu sei onde nós estamos errando, tenho conversado com o grupo, a gente tem treinado. Sem dúvida alguma, a gente precisa melhorar para a final da Copa do Brasil. Renato, existe algum ponto anímico que tem que ser trabalhado também no time do Grêmio, além da questão do futebol? Como foi colocado, o Grêmio melhorou no segundo tempo, mas no primeiro tempo, depois que sofreu o gol, parece que alguma coisa pesou no time. Tem alguma coisa anímica que precisa ser recuperada nessa reta final até as finais da Copa do Brasil? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. O Grêmio precisa, como todo time, precisa melhorar em todos os sentidos. Mas eu discordo um pouco de você. Eu acho que o Grêmio teve bem no primeiro tempo também. Nós melhoramos ainda mais no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, praticamente, o Santos só fez aquele gol no contra-ataque. A gente vinha jogando bem, vinha pressionando, vinha criando, até chegar ao gol de empate. E no segundo tempo nós melhoramos ainda mais. Mas é lógico que não é porque nós empatamos o jogo, nós poderíamos até ter ganho o jogo. Não é o resultado do jogo que vão esconder os erros, mesmo com vitória. Então a gente sabe que a gente precisa melhorar, vamos treinar para que a equipe seja outra nos próximos jogos e principalmente no final da Copa do Brasil. Renato, não sei se tu quer falar de arbitragem. Se quiser, eu nem vou te perguntar porque você foi conversar com o árbitro ali sobre a questão dos lances dos pênaltis. Mas eu queria perguntar para ti sobre Maicon pensando em Copa do Brasil. Será possível contar com o Maicon a menos em um tempo em cada uma dessas partidas? É o André Silva aqui da Gaúcha. Quanto ao Maicon, eu converso com ele praticamente quase que diariamente. Ele tem controlado o trabalho dele na parte física, temos controlado o trabalho dele na fisioterapia. Então a gente troca ideia, a gente sempre vê o que é melhor para o time, o que é melhor para ele, tem usado de acordo com o que a gente tem conversado. Outra arbitragem, não adianta, eu não quero falar de arbitragem, eu não gosto de falar de arbitragem, só tem alguns lances que eu não vou nem defender e nem criticar a arbitragem, porque você sabe que de arbitragem eu falo sempre que o árbitro tem que ir lá no VAR, hoje ele foi. Estou nem criticando o árbitro, mas não pode ser cada jogo uma regra. Contra o Grêmio, o árbitro vai no VAR, protocolo. Em outros jogos, nós temos os lances super duvidosos, a nosso favor, o árbitro não vai no VAR. Eu coloquei para ele que os 2 lances, dos 2 pênaltis hoje, meus jogadores, na minha opinião, o Mateuzinho sofreu a falta e ele estava colado com o adversário. A bola pegou no braço dele. O outro lance, o Luiz Fernando estava colado com o adversário. A bola pegou no braço dele, sem dúvida alguma. Aí eu perguntei para ele, e eu pergunto para vocês, vocês colocam um lance lá da semifinal da Copa do Brasil, do Jeromel, quando ele cabeceou, e o jogador do Atlético Paranaense abriu o braço, a bola em direção ao gol. Falaram que não foi pênalti, porque o jogador do Atlético estava muito próximo da bola. Hoje, meus jogadores estavam colados com os jogadores do Santos. Aí eu pergunto para vocês, eu respondo vocês têm os especialistas na área de vocês.
Essa pergunta tem que ser feita para eles. Eles podem até falar que foi pênalti, mas cada jogo tem uma regra. Contra o Grêmio, a favor do Grêmio, o jogador estava muito próximo. Contra o Grêmio, o jogador estava colado, é pênalti. Então, não estou dando desculpa, não estou falando de árbitro. Acho até ele um grande árbitro. Mas será que cada jogo é uma regra? Então, vocês têm os especialistas de vocês aí na televisão, na rádio, perguntem para eles. E eles vão responder. Eu tenho que continuar treinando o meu time, entendeu? Se tiver que ser pênalti na minha área, se for pênalti, tem mais que dar mesmo. Agora, se for pênalti na área do adversário, também tem que dar, também tem que inovar. Só isso. E os especialistas podem explicar para vocês os dois lances de hoje dos dois pênaltis. Renato, a grande reclamação durante o ano de 2020 é que o Grêmio jogava 3 competições e não havia tempo para treinar. Desde janeiro o Grêmio joga só o Brasileirão. Tem mais tempo para treinar e mesmo assim caiu de produção, tendo apenas uma vitória nesse ano. O que aconteceu com o time? Mário Godoy, da Rádio Pachola. A gente precisa melhorar, mas o Grêmio tem jogado bem. Precisa melhorar. A gente sabe disso. Agora, do jeito que vocês colocam, parece que o Grêmio esqueceu de jogar. O Grêmio não esqueceu de jogar. Além do mais, todo jogo a gente tem 7 outros jogadores diferentes. Então, o entrosamento é um pouco diferente. Mas também não é desculpa. A gente sabe que a gente precisa melhorar e precisamos melhorar bem para que a gente possa conquistar a Copa do Brasil. Renato, boa tarde. A gente viu o PP hoje bem mais ativo e marcou um dos gols, participou bastante do jogo, o Jean-Pierre também. Recuperar a confiança desses dois é um dos teus pontos substanciais aí para a final da Copa do Brasil. Isso me permite o Pinares sentiu alguma coisa durante o aquecimento, só porque, se não me engano, o Alexandre Mendes chamou ele para entrar durante o segundo tempo e ele não atendeu ao chamado. Eduardo Moura, do GE. Quanto ao Pinares, ele ficou fora de uma partida que estava com dores musculares, se não me engano, durante os treinamentos também da semana. De repente, faltando alguns minutos, ele ficou com medo de arriscar, por causa dessas dores musculares, mas depois eu vou conversar com o Alexandre para saber realmente o que aconteceu, se foi isso. E quanto ao PP e ao Jean, é trabalho meu. Na hora que o jogador não está se sentindo bem, não está com confiança, é hora do treinador entrar em ação. Então, eu tenho conversado bastante com 2 jogadores, são jogadores importantes para o nosso grupo. Fiquei feliz que hoje eles jogaram bem melhores do que alguns jogos. Então, esse é o meu trabalho, recuperar eles. Os 2 fizeram gols, os 2 estavam participando bem da partida. É isso que a gente quer, principalmente nessa reta final do Brasileiro e a decisão da Copa do Brasil. Renato, o Grêmio tem sofrido muitos gols no segundo tempo. Eu me lembro que numa entrevista recente o Gustavo Berton perguntou sobre apagão, né? Sobre tomar gols em um curto espaço de tempo. Eu avanço um pouquinho nesse tema perguntando, é concentração, é questão física? Por que o Grêmio tem sofrido tantos gols no segundo tempo? Jeremias Werneck, do All Sport, do SBT. Não, Jeremias, perfeito o comentário, a tua pergunta. A coisa que eu não gosto de comentar essas coisas, mas é a coisa que eu mais cobro deles. A coisa que eu mais cobro deles é o foco, é a concentração durante os 90 minutos. Então, hoje a gente fez a coisa mais difícil. Nós viramos um jogo difícil sobre uma grande equipe, que tem um grande treinador, conseguimos botar uma boa vantagem 3-1 e tomamos 2 gols de pênalti. Eu não estou aqui discutindo se foi pênalti ou não foi pênalti, mas, segundo, 3-2. Agora, faltando 2, 3 minutos, a bola não pode mais nem chegar próximo da nossa área. Tendo 11 contra 11, com um jogador a mais, então talvez não, com certeza faltou um pouco de atenção, faltou um pouco de malandragem, digamos assim, para a nossa equipe, porque é uma coisa que eu cobro bastante deles. No finalzinho do jogo, a gente com a vantagem, a bola não pode mais nem chegar próximo da nossa área, 11 contra 11. Imagina com um jogador a mais. Deixou chegar, teve o perigo, aconteceu, não estou discutindo se foi pênalti ou não, mas então foi por causa da nossa cabacice, essa que é a realidade, a falta de atenção nossa, por isso que nós tomamos o segundo e o terceiro gol do Santos.
Renato, acho que a principal preocupação do torcedor do Grêmio hoje é como o Grêmio vai estar, como vai chegar na decisão da Copa do Brasil. Eu te pergunto, essa equipe precisa ser recuperada, na sua opinião? Se sim, em qual aspecto e principalmente dá tempo de recuperar nesse prazo aí de 15, 20 dias que o Grêmio tem pela frente? É o Gustavo Berton e ESPN Fox. Sim, tempo dá. É só a gente ficar focado nos 90 minutos. A gente tem criado, a gente tem sofrido alguns gols, principalmente no segundo tempo, no final da partida, exatamente por isso. Está faltando o foco e está faltando um pouco de malandragem, porque a bola não pode chegar próxima da nossa área no final de um jogo com um jogador a mais. Segura a bola na frente, ganha um lateral, ganha uma falta, toca a bola, segura, ganha um escanteio e o jogo vai acabar. E eu já coloquei justamente os jogadores em campo justamente para eles segurarem a bola lá na frente. E infelizmente a gente não segurou e tomamos 2 gols de pênalti, num jogo difícil, num jogo que era importante a vitória para a gente. Quer dizer, é a coisa que, na tecla que eu mais toco neles, é em termos de malandragem e em termos de ficar focados durante os 90 minutos. É isso que eu tenho que corrigir e falar, apesar que eu tenho falado e corrigido. Então, principalmente esse tema aí, que a gente precisa melhorar, aí pode ter certeza que a gente vai evitar muitos gols que a gente vem tomando, principalmente no final do jogo. Doutor Paulo, o Grêmio hoje, evidentemente, né, o Renato já falou da questão dos lances, dos critérios da arbitragem. O Grêmio tem, aliás, questionado muito critérios, né, de escalas e critérios de atuação dos árbitros. Isso é uma preocupação que o Grêmio leva para os 2 confrontos contra o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil? É o André Silva, aqui da Rádio Gaúcha. É uma preocupação, sim, pelos precedentes. Mas nós esperamos, pela grandiosidade dessa disputa, pelo tamanho dos 2 clubes envolvidos, que as arbitragens sejam corretas, justas e isentas. E, para isso, o Grêmio, através da nossa presidência, do presidente Romildo Bolzan, haverá de tomar todas as atitudes preventivas, cautelares, no sentido de assegurar. E veja só, o Grêmio só quer arbitragens justas e corretas. Doutor Paulo, me permita, seguir nessa questão de arbitragem, lhe questionar o seguinte, o Grêmio acha que há alguma situação, o Grêmio ficou visado na CBF, acho que essa é a pergunta certa, o Grêmio ficou visado na CBF pelas frequentes reclamações que tem feito, o senhor imagina que isso possa ter acontecido e como mudar isso, justamente pensando na final da Copa do Brasil? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Espero que não, mas certamente nós temos que estar atentos, né, porque nós temos algumas precedências, né, graves. E nos últimos 5 jogos, nós tivemos em todos os jogos um pênalti marcado contra nós. E os critérios não são os mesmos adotados quando é a favor do Grêmio. Né? Então, são 2 pesos e 2 medidas. Nós temos tomado todas as providências formais, todos os contatos institucionais. Né? O Grêmio é um grande parceiro da CBF, é uma grande instituição que tem respeitabilidade, que tem crédito, e nós esperamos merecer esse tratamento adequado, com o mesmo respeito que nós temos tratado a CBF. Nós esperamos que isso seja uma via de 2 mãos e que nós tenhamos reciprocidade. Paulo, o Grêmio não tem reclamado demais da arbitragem e, com isso, colocado uma carga emocional muito grande em cima do grupo de jogadores e até do próprio técnico Renato, porque hoje, logo após o empate, o Matheus Henrique já deu entrevista ali na beira do gramado, falando sobre erros de árbitro, vimos o comportamento dos jogadores em torno da arbitragem. Esse assunto não está tirando a cabeça dos atletas do que é fundamental dentro da equipe, que é o futebol? Matheus Dávila, Band. Isso é inerente do futebol, do próprio contexto. Né? A arbitragem é um ingrediente fundamental, eu diria, de grande relevância e decisivo. E ninguém aqui é imune. Nós temos que estar em sintonia com o nosso torcedor e com o sentimento de quem está sem poder vir ao estádio, vendo um jogo pela televisão, à distância, com esse sentimento de indignação, que é o mesmo sentimento dos atletas e que é o mesmo sentimento dos dirigentes do clube. Nós não estamos conformados e nem poderíamos estar conformados quando a gente teve, hoje, né, não vou citar emissora aqui nem comentarista, mas comentaristas que são expertos na matéria, dizendo que
houve falta no lance do pênalti marcado, do primeiro gol do Santos, em cima do nosso zagueiro Rodrigues, e que os 2 pênaltis marcados a favor e que levaram ao empate do jogo, todos, como bem disse aqui o Renato, extremamente duvidosos. Então, quando é a favor do Grêmio, como foi no Ferreirinha, no Grenal, aí nem no VAR se consulta, né? E quando é contra o Grêmio, são sempre rapidamente marcados, né? Então, o que nos preocupa, sim, só que nós temos que entender que os atletas que estão ali, fazendo o seu máximo de esforço para obter um resultado como seria hoje importantíssimo diante do Santos, né? E ver isso fugir quase que nos últimos momentos da partida, num lance que é muito duvidoso e, como muito bem colocado aqui, quando é a nosso favor, não ocorre, e eu poderia voltar aqui ao jogo do Atlético do Paraná, eu poderia voltar ao jogo de São Paulo, onde não foi um só, foram 2, né? E esse pênalti clássico contra o Ferreirinha no Grenal, que não foi marcado. Então, é claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A rebeldia dos nossos atletas ela é totalmente procedente, como a nossa indignação também. Senhor Paulo, na última pergunta que eu fiz para o senhor, eu lhe pedi para fazer um balanço, né, de como estava o Grêmio até este último jogo, né, o jogo passado, o jogo retrasado. E eu gostaria de saber do senhor como está o Grêmio até hoje, até este exato momento, até este 17º empate no Brasileirão. Mário Godoy, da Rádio Pachola. O Grêmio está consciente que nós temos, daqui a 26 dias, uma disputa pela Copa do Brasil e, como tanto, nós estamos muito conscientes da responsabilidade e vamos nos preparar adequadamente e devidamente, como também iremos fazer o enfrentamento desses 4 jogos restantes que nós temos pelo Campeonato Brasileiro, buscando os pontos e a melhor qualificação possível para nós chegarmos a uma classificação na Libertadores da América na fase de grupos. Ainda na linha dessa pergunta do Matheus Dávila, Paulo Luz, essa reclamação que o Grêmio tem com a arbitragem não pode ser um fator que aumenta essa desconcentração dos jogadores, que é o ponto que o Renato mais tem cobrado, e ele admitiu isso há pouco na sua entrevista. Ele cobra foco dos jogadores. Os jogadores não estão perdendo um pouco o foco porque pensam na arbitragem pela reclamação geral? Bruno Flores, da Rádio Grenal. De forma alguma. De forma alguma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os nossos jogadores entram absolutamente focados no resultado, na vitória, de fazer uma grande apresentação. Eles sabem do que isso representa para o clube, eles são profissionais de extrema responsabilidade e mais, profissionais habituados a grandes partidas, a grandes jogos, que sabe que essas situações de arbitragem ocorrem frequentemente e eles tratam isso com normalidade. Paulo Luz, que medidas o Grêmio tem tomado sobre essa questão da arbitragem, sobre as situações que incomodam o clube na CBF? Enviou ofício, enviou documentos, vai enviar de novo? Enfim, que medidas práticas o Grêmio tem tomado? Eduardo Moura, do GE. Essa relação institucional com a CBF é feita pelo próprio presidente Romildo Bolzan. Com o encerramento do jogo, a gente está muito ainda... os nervos, né, e com o emocional ainda muito atrelado a tudo que ocorreu no jogo, mas amanhã nós temos reunião do Conselho de Administração, esse assunto será debatido, discutido, mas sempre o Grêmio tem tomado as providências formais cabíveis. Paulo Luz, com o avanço dos dias e a proximidade da final, queria saber se tem alguma novidade em relação àquela ideia de fazer algum treino em gramado sintético, pensando na decisão lá no Allianz Parque. Como é que ficou isso e em que pé está essa situação? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Isso é uma decisão e as providências no devido momento serão tomadas pela comissão técnica e nós temos opções em Porto Alegre, caso essa seja o entendimento e a medida ser adotada pela comissão técnica. Boa noite a todos, muito obrigado.